Olá, amigos e irmãos, a paz do Senhor para todos. Estou um pouquinho rouco, mas quero deixar aqui para vocês uma meditação na palavra do Senhor, amém? Que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Eles falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Essa palavra nos deixa alguns ensinamentos para nossas vidas. Eu separei aqui 3 tópicos, sobre essa leitura. O primeiro tópico é a janela, o segundo é o sono e o terceiro é a morte de Eutico. Quando nós no mundo falamos que alguém está na janela, é que alguém está dividido, Janela aqui nessa passagem nos traz o sentido de divisão, ou seja, Eutico estava dividido entre a palavra de Deus que estava sendo pregada ali na igreja e as coisas do mundo. Muitas das vezes nós entramos a igreja para assistir um culto, mas os nossos pensamentos estão do lado de fora, e tira a nossa atenção daquilo que Deus quer alimentar o nosso coração. E eu estou ali sentado na janela, prestando atenção nas coisas de Deus e ao mesmo tempo nas coisas do mundo, nos mostra que a nossa divisão, a divisão no momento em que Deus quer falar conosco, pode nos trazer consequências graves. Então, assim, quantas pessoas vão até a igreja, mas os seus pensamentos não estão ali, estão nas contas para pagar, nos problemas que elas têm, para resolver. Então, que nós possamos, no momento ao qual nós tiramos para cultuar o nosso Deus, ouvir a palavra de Deus, nós possamos esvaziar nossos pensamentos, e estarmos atentos para aquilo que nós estamos fazendo dentro da igreja. Nosso foco tem que estar ali, na palavra de Deus, porque Deus te levou até ali, para ouvir aquela pregação, aquela oração, porque Ele quer falar contigo. Então, esvazia a tua mente, o teu coração. Então, a divisão ali de Eutico, naquela janela, olhando as coisas do lado de fora e as coisas do lado de dentro da igreja, causou uma divisão, e a janela causou nele que indecisão. Ele não sabia se ele olhava para o culto ou se ele olhava para as coisas de fora, Janela aqui espiritualmente quer dizer indecisão, Deus precisa que você tome decisão na tua vida sobre as coisas, que você precisa, tomar, como direção, amém? Então, sirva a Deus, sirva na casa de Deus, vá ao culto buscando a presença de Deus de todo o coração, deixando tudo que está do lado de fora, deixando lá e ouvindo a palavra do Senhor, amém? E o sono aqui, quer dizer um sono espiritual, Se nós não estivermos atentos ali, na palavra de Deus, na desatenção, o que o inimigo fez? Colocou um sono ali espiritual sobre a vida de Eutico. Quantos de nós, começamos a ler a Bíblia, e começa a pegar no sono, dá um cansaço visual, e a gente começa a ter sono. Quem tem insônia, eu te dou um santo remédio, Pega a Bíblia à noite e começa a ler para ver se não vai te dar sono. Então aqui é um sono espiritual, ao qual levou o quê? A morte, Eutico caiu da janela e levou ele à morte.
Então, o sono espiritual, né, é o cansaço, é a indiferença, leva ao coração frio, né? Muitas das vezes eu falo aqui de sono de dormir, né? Mas também de sono espiritual, quer dizer que nós estamos dormindo mesmo acordados, dormindo para as coisas de Deus, dormindo para as coisas que Deus quer fazer na tua vida, né? Sem nós despertarmos. Eu vou deixar aqui, né, depois vocês lerem aí, Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Então não deixe que esse sono espiritual esfria o teu coração. Amém? A falta de atenção de Eutico ali levou o esfriamento ao sono e até a morte. Então esse sono espiritual, né, esse esfriamento e essa indiferença com as coisas de Deus pode te levar à morte. Amém? Glória a Deus. E a queda, né? A queda de Eutico, a morte, mesmo depois da queda, há esperança. Deus não desiste de quem caiu. Amém? Paulo desceu as escadas, não foi Paulo que ressuscitou a Eutico, mas sim a presença de Cristo Jesus em Paulo, que ali estava, e permitiu que fosse feito aquele milagre diante de todas aquelas pessoas. Mesmo que o inimigo atente sobre nossas vidas, né? Aquilo que o inimigo atentar sobre nossas vidas, né, se torna em milagres e bênçãos, né? E Deus, ele é poderoso para tudo aquilo que, em qualquer situação, né, seja para a sua honra e glória. Amém? Glória a Deus. Vou deixar aqui em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: o justo cairá 7 vezes e se levantará. Amém? O abraço de Paulo representa o amor restaurador de Cristo, né? Mesmo que você esteja na janela, indeciso sobre as coisas de Deus e as coisas do mundo, né? Mesmo que você esteja frio, vivendo um sono espiritual, né? Afastado da presença, sem atenção nas coisas de Deus, com o coração frio, mesmo que você esteja caído, né? Acha que esteja morto espiritualmente, né? Aqui está: o justo cairá 7 vezes e se levantará, né? Inclina o teu rosto, né, ao pó, ora ao Senhor, busca ao Senhor de todo o teu coração, né? E ele te levantará. Amém? Então, assim, ele enviará pessoas como ali enviou Paulo, para que possa fazer um milagre na tua vida, né? Cristo vai fazer um milagre através dessa pessoa na tua vida, né? Levando você de volta para a igreja, levando você de volta para a presença e para a palavra de Deus. Amém? Quero deixar aqui com vocês, e a gente terminar, né, uma bênção para todos nós. Amém? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, eu deixo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos.